Olá, bem-vindos ao episódio de hoje. E hoje eu tô na Serra Gaúcha, em Gramado, com a Ju, que é diretora de operações A&B, Alimentos e Bebidas, da Lugano, para a gente conversar um pouco sobre a trajetória do chocolate artesanal mais querido do sul do país e também conhecido nacionalmente e internacionalmente, para a gente construir esse episódio com muito amor, com a Serra Gaúcha, com o chocolate e também com a parte de experiências da Lugano, que além das franquias, também tem os restaurantes aqui em Gramado. Bem-vinda, Ju! Obrigada, e seja muito bem-vinda à nossa Casa Lugano também, com o episódio Voa Lá. A ideia, para vocês entenderem o porquê que a gente está aqui em Gramado, é que o Voa Lá sempre vai até o nosso convidado. E não tem como a gente falar sobre um especial de Natal, trazendo o episódio aqui para a Serra Gaúcha, sem atrelar um pouco ao chocolate. E principalmente a Lugano, que já tem uma trajetória desde 1976, é isso? Isso mesmo. Ano que vem, 50 anos. É uma jovem senhora. É uma jovem senhora com muita história, com muita trajetória. E é isso que a gente vai desenvolver hoje. Isso mesmo. Os meninos, a terceira geração, então, né? Então, veio o vô, comprou a Lugano, depois veio o meu sogro, que conseguiu continuar o legado, e aí, então, os meninos entraram na operação, né? É uma família, eu digo, estruturada, né? Então, cada um cuida de um setor. Né? O Augusto cuida de toda a parte institucional, franquias, e o Guilherme toda a parte Gramado, né? Na realidade, eu acho que quando a gente pensa em chocolate artesanal, muito se fala sobre Gramado, né? Então, a gente fala assim que a operação da Lugano, é importante que vocês saibam que além de ela trabalhar com a parte nacional, ter a parte de exportação, a Lugano é uma franqueadora. Então, na realidade, ela funciona através de sistema de franquia. E aqui em Gramado é como se fosse a flagship da marca, tendo a parte de alimentos e bebidas, que é a Casa Lugano, além da fábrica, que se situa um pouquinho mais à frente aqui na Borges. Então, são sistemas que funcionam em uníssono, né, Ju? Porque, na realidade, vocês constroem toda a identidade da marca Lugano aqui em Gramado para que ela se torne reconhecida a nível nacional e internacional e, com isso, a captação de franqueados em todas as cidades e interesses de clientes de abrirem potenciais Luganos. Então, como é que funciona o processo no sentido de cuidar realmente do branding da marca aqui em Gramado? A gente cuida com muito carinho, né? Então, assim, cada passo que a gente vem a desenvolver, a gente vem estudando, né? Por exemplo, a Casa Lugano hoje conseguimos desenvolver a Casa Lugano, onde ela está no melhor ponto de Gramado, né? Talvez um dos melhores pontos hoje do Brasil. E então a gente fez muito pensado, viajou bastante, trouxe referências, quis colocar experiências também, né? E construiu a Casa Lugano há 5 meses. Gente, a Casa Lugano vai ter o primeiro verão, então eu acredito muito que os novos cenários são o que abastecem as cidades. Eu, para quem não sabe, morei em Gramado por muitos anos e Gramado é uma cidade com muitas atrações novas. E a Lugano é muito conhecida por sempre trazer novas experiências para a cidade. A Lugano já teve parque, né? Então tem toda a experiência com o Lugito, que é uma experiência infantil. A marca, ela trabalha com vários pontos de contato com o cliente, desde a parte infantil ao adulto. Então tem a parte de alimentos e bebidas que se transforma na parte gastronômica. Então são realmente muitos pontos cliente, consumidor, né, e marca. E ao mesmo tempo está fora do país. Então é uma construção diferente, né, Ju? É isso mesmo, né? Além do entretenimento, né, que a gente tem no parque Mundo Lugano, que a gente fez 100% voltado para a família, a gente veio e trouxe a Casa Lugano como uma experiência gastronômica para ser reconhecida também nacionalmente, né, com todos os seus produtos. Inclusive nós temos o fundi, né, é um clássico de Gramado, mas melhor ainda com o chocolate Lugano, né? Então ele vem com essa experiência
toda. Tem a nossa parte de exportação, né? Hoje a gente, como a gente comentou, a gente já exportou mais de 23 milhões de trufas só esse ano, né? Com todas as burocracias que teve, com as taxações que teve, a gente conseguiu ainda mandar o nosso chocolate para o Canadá e para os Estados Unidos. Isso é muito interessante, porque eu acredito que muitas das pessoas, inclusive eu que morei aqui, não imaginava que a Lugano exportava. Então, é um processo que fortalece muito a marca, né? Não para que necessariamente o cliente brasileiro valorize, porque a gente sabe que isso não é uma realidade muitas vezes, né? A gente tem uma certa síndrome de vira-lata de achar que o Brasil não é tão competente assim e pensar que a gente tem chocolate suíço, tem chocolate, o próprio alfajor que a gente estava falando ali, tem uruguaio. Mas, gente, o nosso chocolate brasileiro é um dos chocolates mais reconhecidos no mundo, né? Com certeza. E a gente faz tudo muito bem pensado, né? O nosso leite é importado, o nosso cacau é nacional, né? Mas há pouco a gente também teve que comprar de fora, né? Da África. Então, assim, tudo é muito pensado para criar, então, um dos melhores chocolates do Brasil. Me conta um pouquinho da história da Lugano aqui em Gramado. Como é que funciona essa relação de vocês com o próprio Natal? Porque eu digo assim, olha, vamos pensar em Natal. No Brasil, se pensa automaticamente em Gramado. Pensando em Gramado, a gente associa isso muito ao chocolate. E a gente vai mostrar para vocês, daqui a pouquinho, os chocolates pintados à mão, o artesanato da Lugano, que querendo ou não, a gente tem muito essa veia que foi como começou o chocolate. O artesanal. Né? O artesanal. Uhum. Nós temos eles, né? E a linha de Natal, ela é pensada um ano antes, né? Então, agora a gente já iniciou o desenvolvimento do Natal, inclusive a nossa Páscoa já está pronta, já foi apresentada para os franqueados todos, né? E o Natal já está vindo também com tendências, então a gente sempre tem que ficar à frente de tudo, né? E não deixando e não esquecendo da nossa linha artesanal, que é pintada à mão, né, referências e tradições, né, que a gente não pode esquecer, como um pinheirinho de Natal em forma de barrinha, as drajas, né, com o lançamento de blueberry. Então, assim, seguindo tendências, mas cuidando da tradição, que isso é muito importante. Sem deixar realmente de lado o DNA de como foi que a Lugano começou. Isso mesmo. É isso que eu acredito que faça grandes marcas permanecerem no mercado. A gente lê aquilo que é o certeiro, que é o DNA da marca, ao mesmo tempo trazendo, então assim, os sabores, né, os novos flavors ou as novas experiências, como aqui em Gramado, e tendo todo esse convívio com a família toda. Então, na realidade, a própria Lugano, a própria Casa Lugano, ela se torna um ponto de vocês ouvirem também o cliente, né? Porque ele chega aqui embaixo, que é a loja, para vocês entenderem, nós estamos no 3º piso aqui, que é onde acontece, por exemplo, eventos, às vezes temos DJ, a casa fica um pouco mais badalada. No 2º andar é o que mesmo? No 2º andar, então, a gente conta com a parte de patisserie, doces desenvolvidos, entremês, cafés, né, experiências mesmo do café. E à noite a gente faz a pizza napolitana, uma sequência de pizza desenvolvida pelo chefe Ian da Itália, o mesmo que fez os nossos panetones maravilhosos. Gente, o panetone. Mangia che te va bene. Eu vou para casa hoje falando do dito panetone. E nosso 1º andar conta com a loja, né, mais conceitual um pouco, e a nossa parte italiana maravilhosa, também desenvolvida com muito carinho, com massas de referências, como a limone, que tu gosta. Eu ia falar que assim, se vocês vierem aqui, vocês precisam pedir a massa ao limone e o tartar. É perfeito. Maravilhoso. Dispensa qualquer comentário, depois vocês voltem aqui e escrevam que vocês pediram, porque vocês não vão se arrepender, né? Exatamente. E já bota com desconto, Exatamente. Cupom de desconto. Cupom de desconto do Voilá. Aí pede um Aperol também, né? Porque assim, ainda mais agora que eu acredito que essa estação de verão vai trazer muita vida pra cá também, porque depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. É quase que um aquário, porque é todo de vidro e tem essa oliveira de quantos anos, Ju? 500 anos. Ela também é uma jovem senhora. Não tão jovem mais assim, né? Mas
É uma oliveira de 500 anos. E no ano, inclusive, né? Tipo, um ano para vocês fazerem 50 anos de casa. Então, acho que é muito significativo. Muito simbólica. Exatamente. Qual foi a inspiração da Casa Lugano aqui para esse ponto, assim? Vocês tiveram alguma referência? Como é que foi esse mergulho de trazer que é uma novidade mesmo para vocês, né? Porque a frente de parque, de experiências, é a primeira vez, eu acredito, que a casa está trabalhando realmente com gastronomia direta, né? Por exemplo, fondue, etc. Com certeza. Quando a gente conseguiu esse ponto, né? A gente ficou pensando o que trazer para Gramado que fosse diferente e fosse muita experiência para o cliente, né? A gente tinha, então, o parque, né? A gente tem o parque hoje, com 2 anos, as lojas de chocolate, cafeteria, mas a gente não podia fazer num ponto tão lindo e tão perfeito algo simples. Então, numa das viagens para a Itália que a gente fez, a gente se inspirou em muitos restaurantes, né? Nossos amigos nos encheram de restaurantes, então foi aquela viagem de referências. De estudo, totalmente. De estudo. E foi quase 30 dias só pesquisando o que trazer para Gramado. Então, desde o uniforme, desde a pizza, desde cada ingrediente pensado para desenvolver a Casa Lugano. Todo mundo que esteve conosco, desde a empresa que desenvolveu a nossa estampa, né? Porque quando a gente pensou, por que não uma estampa? Eles conseguiram pensar como a gente estava à frente desse momento. Então, a nossa estampa tem todas as identidades da Serra Gaúcha, como a hortênsia, o amor perfeito, né? A pinha, a camomila. Depois eu vou colocar uma foto para vocês verem a estampa, mas além de ela estar nos uniformes, ela também está em algumas decorações aqui na casa. Né? Isso mesmo, né? Em cada cantinho a gente vê os elementos. Nossa arquitetura também, que conseguiu entender o que a gente queria, né? Desde o nosso elevador, que não era tão simples assim de desenvolver, a nossa adega com muitos rótulos. Né? A gente queria uma adega de experiência, então quando tu entra na adega ela tem uma profundidade, né? Também baseada em referências de fora, com rótulos desde do nosso vinho Lugano a Chateau Petrus, né? Então nós temos rótulos para todos. De peso, né? Muito democrático. Muito assim, democrático. Para vocês quiserem consumir de acordo com o orçamento do cliente. Exatamente, com certeza. Nosso gelato também desenvolvido com experiências, né? A gente conseguiu desenvolver a flor. Então, assim, cada pessoas que estavam conosco, eles conseguiram criar junto a Casa Lugano. Então, foi muito amada, assim, muito querida, assim, desenvolvida. Tem alguma dificuldade nesse processo que te marcou, assim, que foi um divisor para vocês no sentido de posicionamento de marca? Como é que se transformou esse processo? Então, foi muitos momentos, né? Desde o momento que a gente realmente finalizou esse projeto, desde o primeiro dia que o primeiro cliente pisou aqui, né? Que foi inesquecível, eu acho, tanto para mim como para a família inteira, a Luz, né? Foi algo... conseguimos. Exato. Eu acho que trabalhar, por exemplo, vocês que trabalham como franquia, trabalhar com outras empresas, né? Porque é um trabalho diferente tu trabalhar com cliente e vocês têm construído isso ao longo dos anos, né? Já com o parque, com o Luguito, com as experiências, mas trazer um restaurante tem um peso diferente com o cliente, né? Porque vocês estão ali ouvindo, vocês conseguem, se tem qualquer questão de chocolate, enfim, vocês estão cara a cara com o cliente até em todo o processo de que o chocolate é trazido, né? Chega no fondue, na pizza. Então, são pontos distintos daquilo que vocês costumavam trabalhar, né? Exatamente. A gente botou o chocolate em cada elemento, né? No terceiro andar ele tá de um jeito, no primeiro andar ele tá de outro, mas nunca esquecendo da nossa raiz chocolate.
Isso é muito bacana, assim, a gente percebe que em Gramado, a vida, o turista, ele precisa linkar ao DNA da cidade, né? Então, o chocolate da Serra Gaúcha, ele é realmente o que a Serra iniciou até o seu posicionamento de fazer tanta, como eu vou dizer, de ser referência, né, no cenário nacional com o turismo e o chocolate. Então, não faria sentido se vocês tivessem uma operação, por exemplo, tão distinta disso, né? Porque o turismo e o Lugito é algo que encantou as crianças, por exemplo, e que traz ainda mais a família para dentro da Lugano, né? É, isso mesmo. Ju, me conta um pouco como é ser casada com um empresário e estar ao mesmo tempo à frente, né, do negócio, porque muitas vezes quando a gente imagina, por exemplo, esposas, a gente tem essa tendência da internet, que hoje é muito em voga, de falar sobre esposa troféu, sobre a esposa que não coloca a mão na massa ou que cuida só da casa. A Ju já tem 3 filhos, né? E já tem 3 filhos, um baby quase da idade do Dom com 2 e... 2 e 3. É. Eu lembro que é sempre muito pertinho, com um bebê e 2 mais velhos, e ao mesmo tempo trabalha em toda a operação. Então, como tu te sente vivendo esse papel e colocando realmente as mãos na massa junto nesse processo? Uau! É gratificante, com certeza. E quando o Guilherme falou assim, tu topa, né? Eu já tinha a bagagem de ser restauranteur, né? Eu já trabalhava com restaurantes e eu tive a certeza que sim, né? Claro que é muito difícil hoje ser casado e trabalhar no mesmo ambiente, né? Ainda mais de uma família que eles se relacionam super bem, né? Como não misturar o meu casamento com o meu trabalho, né? Porque eu sabia que quando eu entrasse, eu ia entrar de corpo e alma, né? E vendo a minha sogra, né? Trabalhar tanto, se esforçar tanto, né? Os filhos sempre junto, mas ela trabalhando, eu disse, bom, eu pelo menos tenho que andar junto na mesma linha, né? Então eu me espelho muito na minha sogra, de verdade, assim. Eu acho que ela foi um case de sucesso, né? Ela conduziu a família, a empresa, né? Porque foi o pai dela que construiu a Lugano, né? O meu sogro sempre junto, então assim, uma família sempre junto. Com certeza. Então eu tinha... A Lugano já está na 3ª geração, então assim, são muitos anos de história. É um dos casos mais bem vistos de sucessão familiar, porque a gente sabe, tem uma expressão muito comum no Brasil, né? Pai rico, filho pobre. Então assim, como é difícil a sucessão ser realmente eficiente, principalmente a nível de Brasil, e a gente estando na 3ª geração, sabe o quanto isso é árduo, né? Então, é um trabalho de muitas mãos, por exemplo, a família de vocês. Uma empresa 100% familiar, né? E hoje, ter um CNPJ no Brasil também não é uma tarefa fácil, né? São milhões de burocracias para a gente ficar de pé. Então, nada como ter uma família unida, né, um casamento sólido e andar sempre junto, né? E é um desafio, na realidade, porque a Ju é a posição, digamos, é o elo que fala com o cliente, né, Ju? Com certeza. Porque enquanto... A linha de frente. Exato. Enquanto os meninos, que a gente diz, estão trabalhando em áreas mais comerciais e operacionais, o teu trabalho é justamente em conjunto do cliente, ouvindo, recebendo, cuidando. Exato, cuidando dos pontos de contato da marca. Isso. Mudamos de cenário, afinal, Casa Lugano tem em cada cantinho uma particularidade diferente. Viemos para o escritório, mas até para mostrar para vocês que a gente tem espaços, eu já falando como se fosse da Lugano, né? É nossa casa. Mas existem espaços aqui dentro para atender diversas utilidades. Então, ao longo da casa, nós passamos ali pelo pavilhão central, que é onde tem a oliveira de 500 anos. Passamos agora aqui para o escritório, que também pode ser fechado para alguma reunião específica, que atender alguém, né? Ju, eles atendem aqui também?
Um café, um network, o que quiser, essa mesa está esperando. Exatamente. Então, preciso fazer uma reunião especial ou receber amigos. Vocês têm espaço aqui dentro que vocês podem conduzir dessa forma. Tem o segundo andar, tem o primeiro andar, tem loja. Então, assim, ambiente não vai faltar. E a gente veio para cá para trazer um assunto um pouquinho mais intimista. Eu quero conversar com a Ju um pouco de como é ter essas versões de empresária atendendo toda a parte de frente, porque quando eu mencionei anteriormente que a Ju trabalha na operação atendendo o cliente, é justamente porque você como cliente vai vir, vai conversar com a operação de fato que faz o chocolate na fábrica. Então, eu digo que a ouvidoria é aqui na Casa Lugano também, né? Então, a Ju está aqui sempre atendendo em todas as operações, enquanto o marido e o cunhado, que são da família, né, que é o Gui, trabalhando na parte comercial, de expansão, de marca. Então, são pontos que vão se somando para que a marca se conduza da forma com maestria que faz. E, Ju, como é que é se desdobrar em tantas, né? Porque, na realidade, atendendo a operação, tendo um filho de 2 anos, e, né, tanto no parque quanto na operação de alimentação e bebidas, como é que tu lida com isso? É muito difícil, né? Antes de ter 3 filhos em casa, a gente tem em torno de parque, operações, Casa Lugano, ainda 300 pessoas para administrar, né? Além de todo o cuidado com a parte operação. Mas a gente se desdobra um pouquinho, assim, porque mãe é isso, né? Uhum. Se desdobrar para atender. Então, eu tenho 3 meninos lindos, né? Um, inclusive, nasceu no dia do chocolate. Ganhou o nome de Francisco, né? Pelo meu sogro. Então, foi uma homenagem que a gente pôde fazer isso para ele. E se virar em mãe, em empresária, não é fácil, né? Mas é muito gratificante no final chegar em casa e ganhar um abraço, poder ir almoçar, curtir um pouquinho, trazer eles aqui para dentro, né? O meu de 17, mais velho, já trabalha desde 14 anos na fábrica, entendeu? Porque o que é gerações, né? É entender todos os processos. Com certeza. Então, às vezes ele não queria ir e eu falava para ele, meu filho, como tu vai entender falar de chocolate se tu não souber da onde veio o chocolate? Então ele passou por todo esse processo, né? Desde do chão da fábrica, com todo mundo que acolheu ele, para mostrar todo o processo, como a parte de marketing, de expedição. Então, assim, foi super legal. Ele me ajudou, inclusive, a estar aqui na operação, limpando o prato, atendendo o cliente. Isso foi muito gratificante, saber que tu fez, desde então, um bom legado, né? Uma boa educação. Né? Um menino centrado, hoje está nos Estados Unidos, né? E tem o nosso do meio, de 10, e tem o nosso pequenininho, que a gente começou tudo de novo. Então, assim, depois de 10 anos, começar tudo de novo, né? Foi bem desafiador. Com certeza. Até porque a gente vê, assim, que as gerações cada vez estão vindo, eu digo, com muito mais energia, com muito mais sede de viver, de conhecimento, né? de tudo, assim. A gente tem um mundo cada vez mais tecnológico à disposição para justamente fomentar todas essas estripulias dos filhos, mas é muito legal. A Ju comentou que ele nasceu no dia do chocolate. A gente divide a nossa mesma obstetra, que eu digo assim, quem colocou o Domênico e o Francisco no mundo foi a mesma pessoa que a Rebeca Mioto, que é maravilhosa. Maravilhosa. Eu amo. E assim... Nosso perfil. Nosso perfil total, aquela obstetra bem tranquila, de uma gestação tranquila, e eu acho que isso é muito importante. Inclusive, assim. Foi a obstetra mais elegante que eu já vi. Ela estava cortando a minha barriga de salto alto, maquiagem, toda produzida, eu não esqueço desse momento. Não, eu fiquei internada há um tempo e ela também chegava lá com o seu saltinho toda arrumada, toda bonita. Maravilhosa. Independente do horário, gente, ó. A Rebequinha tem seu valor, assim, e nos atendeu em muitos processos distintos
Mas eu acho que isso do chocolate é uma coisa muito memorável do Francisco ter nascido, porque imagina, né, qual a probabilidade, porque quando tu engravidou tu nem sabia que não era uma gestação assim planejada, né, principalmente para nascer ali no dia do chocolate. Então se tem algo mais simbólico do que isso, sendo a linha de sucessão da própria Lugano, é muito, muito simbólico. É, muito. Querido do Francisco logo tá por aqui tocando as operações também. É verdade. Mas como é engraçado, né? A gente fala muito de empresariado e mulheres, e cada vez mais a gente tem duas frentes dentro das tendências, digamos assim, que são ou mulheres que abdicam da parte de trabalho mesmo, da força de trabalho, para cuidar da família, e outras que realmente abdicam da família para o trabalho. Então, são difíceis casos como o teu, que unem esses dois pontos. Eu acho que é esse equilíbrio que consta, né? E que a gente tem que buscar na vida. Porque, na realidade, o que te faz uma boa mãe é justamente estar realizada em outras searas da tua vida, né? Como profissional, como mulher. E como tu enxerga isso nesse processo? O Francisco foi realmente um revigorar da vida, né? Sim, ele é lindo, inclusive. Amado. Um sapequinha. Mas assim, é importante, eu acho que Deus coloca isso tudo na nossa vida pra gente mudar um pouco o trajeto, né? Então, quando o Francisco chegou, ele mudou um pouco a nossa vida. Eu tava no meio de uma montagem do parque, né? Há 2 anos atrás. Grávida, montando parque, desenvolvendo gastronomia, atendendo, fazendo gestão de pessoas. E ele ali naquele nascimento, né? Então... No parque, para vocês entenderem, o Luguito, né? Que na realidade é um parque infantil. Infantil, total. Infantil, família, né? Exato. Inclusive, ele é o único parque da Borges, com 3.000 metros quadrados também, igual a Casa Lugano. E... Então, a gente foi construindo uma base familiar, muitas vezes difícil, né? Porque dar conta de um trabalho que às vezes tu sai às 10 da noite ou à 1 da manhã e tu tem que tentar acordar com o teu filho ou almoçar com o teu filho, ficar presente, né? Eu digo, largar o celular um pouco para cuidar deles, às vezes é muito difícil nesse momento que a gente está vivendo. Que é 100% trabalho, né? E a gente é muito conectado online. E além disso, a gente tem que ser esposa, né? Primeiro esposa, depois mãe, e assim a gente vai indo casa e trabalho. Então, depois a gente tem acompanhamentos também que são necessários, né? Terapia de casal, individual, né? Então, a gente tem um acompanhamento conosco, né? Nosso coaching também empresarial, para a gente conduzir isso da melhor forma possível para não gerar estresse familiar. Até pela dificuldade que é unir o trabalho familiar, uma empresa familiar de quase 50 anos, a justamente as relações internas da família. Porque é um contraponto bem distinto, né? Vocês como família são uma coisa e muitas vezes como companheiros de trabalho tem que ter essa diversificação de ideias, esse debate. E é muito difícil, né? O bater de frente, né? Que a gente fala, porque somos pessoas, né? Nós temos mentalidades diferentes, um às vezes não bate com a mentalidade do outro, mas como a gente faz para conseguir encaixar e desenvolver, então, um projeto. Com certeza. E é justamente isso que é somatório, porque se a gente é igual e pensa da mesma forma, a vida não flui, porque justamente são as adversidades que fazem a gente encontrar o mercado e entender por várias pessoas pensando diferentes. Eu acho que é essa forma que faz as empresas como a de vocês conseguir ter uma gama de produtos diversificados, atendendo diferentes públicos. Por exemplo, ter dentro da Lugano um cardápio mais democrático, que eu posso chegar aqui e pedir uma pizza, eu posso chegar aqui e comer um fondue, ou ao mesmo tempo, se eu quiser, pedir uma pizza, uma batata frita trufada. Então, assim, ter esse paladar diferenciado, mas que ao mesmo tempo consiga agregar ao cliente que vai consumir uma porta de entrada, como talvez vai levar, enfim, um presente, um mimo para alguém,
de Natal ou ir na próxima vinda vai consumir na Casa Lugano, vai comprar mais itens, né? É ter esse público diferente. E eu acho que hoje Gramado é isso, né? Teve um momento que, acredito que pós-pandemia, pelo que eu acompanhei aqui, para que vocês entendam, dentro da pandemia, os visitantes, os turistas de Gramado se resumiram muito ao que nós tínhamos no cenário nacional. Afinal, as fronteiras estavam fechadas, né? E aí, dentro do turismo, nós tivemos em Gramado turistas próximos, né? Com alto poder aquisitivo, que vinham para passar o dia, muitas vezes retornavam para sua moradia ao final do dia, mas consumiam a cidade. E hoje a gente tem turistas de diferentes tipos de consumo. Tem turistas que vêm de várias regiões do país e consomem através de volume de ofertas, que são aquelas ofertas de internet, até, que é por volume, né? Compre uma, ganhe duas, enfim. Até clientes que vão vir, por exemplo, aqui mesmo da Serra, só para um jantar. Então, como é que tu enxerga o turismo em Gramado nesse sentido hoje? O turismo desde a pandemia, ele mudou muito, né? Ele... pela abertura de fronteiras, dólar oscilando, aumentando, então, foi muito, como é que eu posso falar, é difícil trabalhar com turismo, né? A gente, inclusive, teve muitos turistas argentinos e uruguaios, né? Exato. Desde os últimos anos aqui, eles estão vindo. Muito turismo brasileiro, e Nordeste, Rio de Janeiro, o Paulista são públicos maravilhosos para nós. Mas sim, o turismo aqui em Gramado, ele muitas vezes oscila, né? Então a gente tem que trabalhar com todos os públicos. Tendo um complexo gastronômico, foi isso que a gente pensou. Em ter um pouquinho de cada para cada pessoa. Exato. Né? Desde o mimo ao café da manhã, se ele vai dormir no Airbnb, ou se ele quer apenas tomar um chá da tarde, ou comer uma pizza, um fondue. Então, além de estar num ponto tão importante para Gramado, a gente quis trazer todos esses elementos justamente pelo turismo que ele vem oscilando cada vez mais. E é importante, né? Porque na realidade, por muito tempo se ouviu que Gramado era muito caro e que Gramado isso. Então, assim, é perceptível que o público, principalmente em uma época que a gente tem ofertas de passagem, a gente sabe como funciona o setor de turismo nacional com bastante flexibilidade e principalmente o calendário de Gramado, ele tem uma previsibilidade, né? A gente tem Páscoa, tem Natal Luz, tem várias atrações ao longo do ano que vão fazendo com que as pessoas se programem para determinadas épocas. Então vão ter épocas de alta e vão ter épocas de baixa. E como é que funciona isso para vocês? Bom, hoje Gramado, a gente tem as nossas entidades que elas conduzem muito a venda de Gramado para fora, né? Então elas trazem muitas feiras, congressos, né? E isso fomenta nos meses baixos. Geralmente eles eles vendem Gramado na baixa para movimentar o turismo, né? Então fevereiro, que ainda o pessoal está voltando de férias, está começando a sua vida de novo no trabalho, eles vêm e trazem feiras, congressos. E isso acontece também em setembro, outubro, meses um pouco mais de baixa, que antecede o Natal Luz, por exemplo. E agora, por exemplo, a gente está aqui conversando, daqui a pouco já passa a estação do Natal Luz aqui em frente. Então as ruas ficam fechadas para poder assistir ao espetáculo do Natal Luz, que é na rua. Então Gramado vive esse momento natalino independente, por exemplo, do restaurante ou da empresa ter se preparado para o Natal, né? Então, como se você alocasse um espaço na Borges, o Natal Luz vai prestigiar. Então, a cidade fomenta o turismo e quem trabalha aqui, paralelamente, faz esse trabalho. Como, por exemplo, o Lugano fazendo panetone, fazendo produtos, abrindo esteira de produtos para contemplar também esse cardápio das estações e dos eventos da cidade.
Ju, então eu vou me convidar para a gente fazer um tour pela Casa Lugano para mostrar para você que está em casa, como um convite para vir aqui na Borges, em frente à Catedral. Agora até estava tocando o sino, então se vocês escutarem, vocês vão saber que é o sino aqui da frente, que esse é um dos horários preferidos, meus pelo menos aqui na frente, que é o pôr do sol, esse ambiente lindo, super acolhedor. Vamos fazer um tour? Claro, vamos lá. Vem com a gente. No episódio de hoje a gente está falando sobre chocolate artesanal aqui da Serra Gaúcha, em Gramado. E eu tô com a Ju, que é a responsável e diretora de operações, para fazer um tasting desses variados sabores e de diferentes formas, como de exportação, a linha zero. Só que assim, além dos chocolates, a Lugano também está à frente de operações gastronômicas, como a Casa Lugano. E entre elas, gente, aqui está o Panetone, que é a edição especial desse Natal. E ela vai contar um pouquinho pra gente antes de provarmos juntas. Esse panetone foi 100% desenvolvido pelo chefe Ian, da Itália. Ele veio para o Brasil para desenvolver alguns menus nossos e para fazer o nosso panetone de Natal, né? Então, a gente fez essa brincadeira com um panetone quente, calda de chocolate e sorvete. Então, a gente vai fazer aqui essa delícia aqui com o melhor chocolate de Gramado. Vocês não têm ideia do que tá o aroma disso. Tem um cheirinho de laranja. Pra Thaís experimentar. Eu já sou suspeita porque eu sempre posto pra vocês que eu tô comendo a linha zero. Só que hoje não vai ser nada zero, né? Eu vou provar com um pouquinho de sorvete. Maravilhoso, né? Gente, fantástico. Vocês têm que vir até a Casa Lugano, aqui que está localizada bem no centro de Gramado, na esquina mais bonita. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês ao longo do episódio. É uma delícia, viu? Parabéns, Lugano, sério. Isso aqui, ó, é literalmente um pedacinho da Itália no nosso Natal, né? Venham provar. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre as linhas da Lugano, a Ju vai nos situar o que a gente tem de linha nacional que fica aqui no país e o que vai para exportação, além de linhas diferenciadas, como a linha de Natal e a linha zero. Isso mesmo. Já em comemoração do Natal, então, né, a nossa linha trouxe aqui um pouquinho de cada, né, onde está nas franquias, está nas lojas próprias aqui de Gramado, né, então a gente faz os clássicos também, né, o feito à mão, lindo. Isso aqui é um presente, gente. Então ele serve literalmente como um mimo no final do ano de Com Natal, certeza. além da delícia de chocolate. Tudo feito à mão, né? Essa pintura, esse detalhe. Esse ano a gente tem um panetone recheado de pistache, né? Um clássico também de panetone. Nossos bombons e nossas drajas, que são sucessos. Essa é de blueberry. Essas drajas são deliciosas, só que o problema é que a gente não para de comer, né? Não tem comer só Meu uma trabalho coisinha. está me matando, dois. Então, depois disso, né, a gente vem com a linha de exportação, onde a gente exporta hoje para os Estados Unidos e Canadá. Né? Esse ano foi mais de 23 milhões de trufas já exportadas. A gente vem com essa barra também, super legal, que nos Estados Unidos sai muito, né? Então a gente fez essa releitura aqui e os nossos alfajores, né? E entrando na linha mais zero, a gente desenvolveu então essa linha aqui que a Thaís ama, que são os bombons, as barrinhas, né? A Thaís ama. Pra te comer já sem culpa. Eu já deixei abertinho pra ti. Já tá aqui, assim, esse é o que tá sempre na minha casa, como vocês sabem, eu tenho um filho de 2 anos e até os 2 anos eu realmente não oferecia açúcar. Então, toda vinda pra Gramado, eu sempre levava a linha zero da Lugano. Gente, essa linha não é só uma linha zero, é uma linha com maior quantidade de cacau, além de não ter lactose, né? Corretíssimo. E eu já posso virar garota propaganda da Lugano, pelo menos da linha zero. E a explosão dele, que ele derrete na boca, né? Ele é um puro chocolate. Ele é muito cremoso, muito Ele é cremoso. muito cremoso. Eu acho que eu que sou uma pessoa que realmente busco por esse tipo de produto, eu falo com a Ju sempre, assim, como foi algo, a minha família é prova disso, que é algo que sempre tá na minha casa pela cremosidade, e não só pela delícia que ele é, mas além dos benefícios, porque, é claro, eu tenho um filho,
por exemplo, ele nos vê consumindo açúcar antes de ter idade, a gente pode oferecer um chocolate sem açúcar, com mais cacau e além de delicioso. Sim, com muitos benefícios, né? Benefícios do cacau, exatamente. Além, além da alegria que dá. Exatamente. Maravilhoso. E me fala um pouquinho mais só sobre a parte de exportação, Ju. Essas peças, vocês têm elas também no Brasil, a disponibilidade, ou elas somente vão para exportação? Somente na exportação, não. São produtos realmente desenvolvidos para o paladar deles, né? Então... Maravilhoso. Então é totalmente desenvolvido para eles. Essas barras, assim, eu acho que não daria certo com elas, sabe? Mas, assim, eu achei incrível porque a gente tem justamente essa questão de diferenças culturais. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem muito apelo, acredito, inclusive sobre, né, o consumidor brasileiro, ele é diferente do consumidor americano e canadense, então a formatação é pensada especialmente para eles. Os sabores são diferentes, a quantidade, me conta um pouquinho sobre isso. Exatamente, né? Tudo é muito para eles, né? Então, por isso foi desenvolvido. As trufas, né, é um clássico, né? Nós fizemos, e é o que mais sai hoje para os Estados Unidos. E também o alfajor, que ele também vende muito nos Estados Unidos. É muito legal. Gente, então a gente vai seguir o nosso bate-papo com várias outras coisas. Sigam nos acompanhando e ao longo dos dias eu vou trazendo mais pra cá. E vocês vão vendo umas palhinhas e uns cortes meus da Ju para que vocês voltem pra cá, se inscrevam no canal, sigam a Lugano nas redes sociais, ouvam lá podcast e fiquem por dentro de todas essas novidades. Porque além disso, vocês veem que ao longo do ano sempre saem algumas coisas diferentes, né, Ju? Isso mesmo. A gente tem as campanhas, né, que a gente desenvolve, então, institucional para as franquias. E nós temos algumas linhas mais nossas aqui da Casa Lugano, né? Então a gente tem Lugano e Casa Lugano juntinhos andando e voando pelo Brasil. E aqui em Gramado, na esquina mais linda da Rua Coberta, venham conhecer. A gente está aqui no 3º andar, então, da Casa Lugano. E o que acontece aqui, Ju? Qual é esse espaço? Aqui a gente fez uma sala de estar, então, que conduz a pessoa a tomar um drink antes de sentar, comer um fundi, né? Um espaço lindo no final do dia. Um espaço gostoso, um pôr do sol, né? Apreciando a cidade, né? Antes da gente entrar na adega, me conta qual foi essa iniciativa de vocês com a Lídio Carraro para trazer os vinhos também assinados pela Lugano. Desde o momento que o turista chega na Serra Gaúcha, ele quer um vinho da Serra, né? E nós temos ótimos rótulos, ótimas vinícolas aqui. Então, a gente fez essa collab junto com a Lídio Carraro, que desenvolveu o nosso rótulo, o nosso vinho, né? E desde então a gente tem Merlot, que é maravilhoso, Cabernet Sauvignon, né? Temos vinhos brancos. E desde para ele levar de pequena garrafa, né? Que é a meia. A taça, ele pode desfrutar uma taça somente, né, no jantar. Então tem para todos os gostos um bom vinho. E agora, enquanto a gente está finalizando esse podcast, vocês podem sentir que assim, a casa já começa a encher e a gente tem pessoas recebendo, conversando e ao mesmo tempo desfrutando do fondue, que é aqui na Serra Gaúcha. O fondue, ou como muitos costumam chamar, que é o fondue na pedra, porque existem mais tipos de fondue, mas o fondue na pedra é muito tradicional, seguido, né, começa pelo fondue de queijo, para o fondue de carne e o fondue de chocolate. Que é maravilhoso. Todos, né, com chocolate artesanal Lugano. Agora a gente vai descer e eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês dos outros ambientes, da patisserie e também da loja. Nossa loja toda enfeitada para o Natal, né? Com todas as linhas. Esse aqui ficou legal.
Tempos de memórias. Essa daí vocês vão mudando ao longo do ano as campanhas, né? Ai, gente, que amor. Desde os clássicos, né? Eu amo esses clássicos, os quadradinhos. Então, e esse é aquele gosto, o Speculoos, ele é aquele gosto de gingerbread, sabe? Com chocolate. Ai, gente, esse é maravilhoso, sério. E esse é 36% cacau. 36% cacau. Pois é, eu acho que vocês são os únicos que usam mais percentual de cacau, né? Porque a maioria é bem gordura, menos, né? O clássico, né? Papai Noel, a escrita do Feliz Natal, né? Por um mimo que queira dar para o final do ano. Nossos biscoitos, essa é a linha nova, né? E nossos cookies perfeitos. E o gato. E a nossa linha mais temática, né? Infantil. Então também, para quem vem a Gramado, tem que conhecer o Parque da Lugito, porque assim, quem tem criança sabe o quão é difícil às vezes a gente conseguir unir e um espaço também agradável, porque muitos acabam tendo aquela sobreposição de muito estímulo, e o da Lugito é um dos parques, assim, ó, muito maravilhoso. Eu vou levar o Domênico e eu mostro alguns takes para vocês. Isso mesmo. Gente, tá muito linda. Aqui é uma... Foi uma memória, né, que a gente fez para homenagear o meu sogro, né, o Chico. Então a gente fez chocolates. Aqui, por exemplo, tem o coco com brulê. É uma delícia esse chocolate. São doces mais finos. Mais finos. Dragas mais pensadas, né, como a de canela, o chocolate intense. E esse que é perfeito de menta. Ai, a mentinha é muito clássico de Gramado, né? Tem essas aqui, né? Então, que todo mundo leva para um momento clínica, para tomar num cafezinho da tarde, que é a mentinha de laranja. Aí a mentinha, porque é mentinha, né? A pastilha, né? A pastilha. Esse é um dos meus favoritos. Juro. Esse aqui também é perfeito, né? Que é uma paçoca banhada com chocolate. Esse não é para o pessoal tão fit assim, mas as trufas e o paçoquinha. Nossos clássicos, como os bombons finos, né? Estão aqui expostos também. As nossas latas pintadas à mão. Gente, eu vou mostrar para vocês, peraí. Olhem a perfeição disso, se não é um super presente natalino. Olha só, isso aqui fica para memória, para utilizar em outros natais. E aí depois vocês substituem os bombons internos por coisinhas da casa. É muito lindo. Vira um objeto, né, da família. E um preço, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Então aqui a gente faz a nossa linha dos panetones, né? O panetone de pistache, então. Nossos panetones da Casa Lugano mesmo, próprios, né? O chocotone e o panetone, desenvolvido pelo chefe italiano. E é o que nós degustamos lá em cima, né? Esse que é mesmo. Frutas, que aqui é colocado com chocolate, mas vocês podem fazer o mesmo em casa, de derreter um chocolatinho Lugano, esquentar o panetone e colocar em cima. E agora a gente vai conhecer a osteria, onde vocês podem, antes de viver a experiência da Casa Lugano, já pedir um drink aqui embaixo, esperar uma mesa de repente que está sendo liberada lá em cima, enquanto aproveita o movimento da Borges até subir e fazer seu jantar ou encontrar os amigos. E esse espaço colimo, né? Quer sentar? A minha reação vendo a estampa. Gente, os desdobramentos que essa estampa rendeu, né? Essa é a estampa oficial da Lugano, da Casa Lugano, com as hortênsias, com o amor perfeito, que a gente já comentou lá em cima, e que se tornou um ícone, um símbolo aqui de Gramado. Não, e esse cardápio gigantesco, né? Dá pra brincar bastante. Olha.
drinks, o que vocês quiserem pedir aqui em cima. Estamos localizados aqui do lado da Rua Coberta, eu já falando com Casa Alugando. Coração de Gramado. Na esquina realmente mais bonita de Gramado. Aproveitem, eu vou agradecer a Ju pela participação. Fiquei Eu que agradeço. muito feliz em trazer essa marca que eu admiro tanto aqui de Gramado, da Serra Gaúcha, que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente pelos chocolates artesanais. Eu que agradeço. Vá lá! Vou lá!